coisa, de onde saiu esse amor pelo que você faz, né? Porque eu acredito muito nisso também. Que quando a gente ama o que a gente faz, cara, a gente não sente cansaço, a gente já falou disso. A gente não fica estressado, a gente não vê dificuldade, porque a gente ama o que tá fazendo, né, cara? Eu tô fazendo aqui, pô, eu amo isso aqui, meu irmão. Uma pessoa pode ver, não tem problema. Porque eu gosto do que amo o que eu tô fazendo. É por aí também, assim, foi o que te motivou no início? Pô, eu amo essa parada, vou fazer isso pra vida. Cara, eu me apaixonei por música muito cedo, né? Eu não me lembro da minha vida sem música, na verdade. E isso começa no ventre, né, da minha mãe. Porque minha mãe é cantora. Minha mãe nunca gravou um álbum, nunca teve carreira artística, mas minha mãe canta. Cantava em casa, minha mãe cantava em festivais, minha mãe cantava na igreja. Então eu cresci com essa atmosfera musical em casa. Meu pai sempre gostou de música, mas minha mãe sempre foi da música, né? Sim. Nunca trabalhou profissionalmente com isso, mas a música ali em casa era muito presente. E principalmente depois que minha mãe começou a tomar conta do coral da igreja, então eu ia nos ensaios, eu sempre vivi nessa atmosfera de música. Mas a minha casa era um lugar de muita música porque meus pais compravam muitos discos. E principalmente discos de samba. Daí eu acho que surge minha primeira paixão pelo samba. Tu tem alguma memória, assim, do primeiro artista que você ouviu? Cara, assim? Eu acho que naquela época ali tem os artistas mais antigos, né? Martinho da Vila, que minha mãe ouvia muito. Clara Nunes, minha mãe era apaixonada por Clara Nunes. Bezerra da Silva tinha disco em casa. Emílio Santiago, que na minha cabeça era samba, porque eram os discos de samba dele que eu ouvia. Tinha muita coisa. Raça Negra. Depois, né, foi passando um tempo, aí foram vindo os grupos dos anos 90, final de 80, 90, né? Grupo Seus Raça. super-heróis, né? Grupo Raça, tinha em casa, tinha Raça Negra. Só pra contrariar. E aí, essa minha paixão por música começou ali. Começa assim. Depois eu fui diversificando o meu gosto musical. Eu não tinha, né, não tinha que me prender, até hoje penso assim, inclusive, de não me prender a nada e de ouvir o que é legal, o que me fizer bem, né? Legal. E aí, a música sertaneja também sempre foi muito presente, pelo fato de eu crescer em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E eu nasci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, então, né, ficava ali entre essas 3 cidades, na verdade, Pirapozinho, uma cidade do lado de Prudente, que é onde minha avó Glória morava. E também é uma cidade também que respira a música sertaneja, então a música sertaneja também sempre foi muito forte. E quando eu comecei a fazer aula de violão, os professores que me davam aula de violão, Carlinhos e EV, beijo grande, me ensinavam a tocar violão com músicas sertanejas. Então a primeira música que eu aprendi a tocar foi música sertaneja. E aí essa paixão por música foi crescendo. Quando eu vinha pra Prudente, nas minhas férias, eu andava muito com meu primo Thiago Matheus e com meu tio Marcelo. E minha prima Gisele. Eles eram apaixonados por pagode. Até porque Prudente tinha pagode, né? Ponta Porã não tinha pagode. Ponta Porã não tinha quem me ensinasse a tocar cavaquinho. Quando eu me apaixonei pelo cavaquinho, pouco tempo depois, que eu ganhei o cavaquinho, eu não tinha com quem aprender. Então o pagode era zero em Ponta Porã. Não tinha internet pra você acessar e pegar aula de cavaco? Não. Inimaginável isso aí. Comprei a revistinha. Revistinha Cavaco. A que eu comprei era tipo aulas de cavaquinho. Aprenda a tocar cavaquinho. Sim. E aí, depois quando eu fui, né, nesses momentos de férias, em Prudente, meu primo, meu tio e minha prima Gisele, eles eram muito alucinados por pagode e eu comecei a entrar nessa onda deles. Já ouvindo, obviamente, o pagode na rádio, porque era um negócio assustador de sucesso. Mas foi quando eu comecei a ter contato com a roda de samba. E aí, cara, um sujeito que vai a uma roda de samba e não se apaixona, ele não tem coração. Tem algum problema, ele tem. Não tem coração. E quando eu vi a roda de samba pela primeira vez, eu fiquei alucinado. Eu já sabia que eu queria ser cantor, mas era uma das minhas paixões. Eu também queria ser jogador de futebol, eu também queria ser jornalista, eu também queria ser padre, eu tinha várias coisas que eu queria ser. Eu ainda tava, né, aprendendo a viver. Isso com quantos anos aí? 12,
13. Novinho. 12 anos. Aí quando eu vi a roda de samba, eu me apaixonei pela roda de samba. E aí virei um alucinado por pagode num grau muito forte. E aí eu foquei na minha vida que eu queria ser quem eu sou hoje. Isso é muito doido na minha cabeça. Isso é muito marcante. Inclusive você falou disso no primeiro papo que a gente teve, né? A gente até falou 7 anos atrás, né? Sim. E, cara, é um outro ponto que eu queria falar contigo. Essa certeza que vai dar certo, né? Você falou essa frase, né? Não, tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha. Isso também foi uma mola propulsora, assim, caramba, eu tenho certeza, não tem plano B. É meio que isso também? Cara, eu sou muito intuitivo. Né? Muito mesmo, assim. E eu tinha isso dentro de mim, eu tinha essa sensação de que eu seria cantor. Eu via os cantores na televisão, eu ficava observando para ver como eles falavam, como eles se comportavam, porque eu sentia que um dia eu estaria ali. É muito doido de explicar isso. Sim. Mas eu sentia. Quando eu comprava os discos, eu ficava imaginando quais seriam as músicas de trabalho, porque um dia eu teria que ter essa função, sabe assim? Isso com 12 anos. E aí, essa certeza ela foi crescendo com o tempo. Algo que preocupava muito meus pais, porque eu sempre estudei muito. Sempre fui muito estudioso. E então meus pais esperavam que eu fosse por esse lado do estudo. Um caminho tradicional, né? Estudava numa ótima escola em Ponta Porã, no Objetivo Magsul, que inclusive é uma escola que também incentivava muito a arte e a cultura, e que também aprendi muita coisa lá. E então eu pensei que fosse, né? Eles pensaram que eu fosse por esse caminho, mas a música sempre bateu muito mais forte no meu coração, e essa certeza de que eu ia viver de música, depois, quando eu vi a roda de samba, eu tinha certeza que eu queria ser do pagode. Não sei se eu ia ser da banda de alguém, eu não sabia sei lá o que eu ia fazer, cara, mas eu ia ter que viver aquilo. E aí eu comecei a consumir muito isso, eu comprava as revistas, eu assinava a revista Cavaco, Pagode no Pé, Ginga Brasil, todas essas revistas, porque eu queria saber o que estava acontecendo aqui em São Paulo, eu queria saber o que estava acontecendo no Rio. Chegou uma época que começou a me dar uma angústia muito grande, porque eu tinha uns 15, 16 anos, eu já comecei a achar que eu tava atrasado. Porque eu sempre fui muito fã do Alexandre, não só do Alexandre, mas do Fernando, só pra contrariar. E eu via que a primeira música que o Alexandre tinha feito sucesso, ele tinha 17, 18 anos, sei lá. Eu falava, pô, eu já tô com 15, cara. Nada ainda. Mas foi tão gostoso sonhar naquele momento, assim. Eu fazia vários shows no banheiro. E era muito doido, porque era muito longe, né? Sim, você estava numa região que não era tradicionalmente de pagode, não tinha um grande evento de pagode ali na região, acredito, né? Não, a gente que fazia. Eu comecei a fazer pagode com 12. Montei meu primeiro grupinho ali, que era eu e mais 3 amigos, mas não era um grupo de pagode, mas era uma resenha. Depois, com 15, eu comecei a tocar um pouco mais, assim, nas festas, assim, na igreja, as festas da escola. Até eu me mudar pra Prudente, voltar pra Prudente pra fazer faculdade, eu fiz comunicação social. Mas sabia que não ia exercer, né? Cara, não, eu fiz... Eu não sabia se eu ia conseguir realizar meu sonho. Mas eu fiz a comunicação, eu fiz a faculdade, mas no primeiro mês que eu cheguei em Prudente pra fazer faculdade, eu fui jogar bola com meu tio Marcelo e depois do jogo tinha um pagode num barzinho e tava o Cidinho, pai do Gabriel. E aí Figuraça, o Cidinho me viu tocando. Né? O Cidinho é figura e o Cidinho é gigante, cara. Porque o Cidinho sempre defendeu a bandeira do samba. E esses defensores são maravilhosos. Esses defensores nas cidades, assim. Sempre tem os representantes ali, né? E eu presto muita atenção nisso, cara. Geralmente quando a gente vai fazer show, que alguém entra no camarim e fala, pô, nós somos do grupo aqui. Eu fico tentando memorizar o nome do grupo pra poder mandar um abraço pro grupo no palco. Porque... eu sei o quanto isso significa, o quanto seria bom pra mim, sabe? Sim, tu se coloca no lugar do cara, digamos assim. Exato, né? Cara. A gente foi fazer show agora recentemente em Itabirito. Vou mandar um abraço porque eu tô lá na minha cabeça. E aí entrou um cara falou, pô, eu tenho um grupo aqui. Eu falei, qual é o nome do grupo? Ele falou, Tindolelê. Aí durante o show eu ficava toda hora, falando, galera do Tindolelê. Porque é importante, né? Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever, dar o like e assistir os outros vídeos do canal. Valeu?